localizado na subcordilheira Mahalangur-Himal, parte da majestosa cordilheira dos Himalaias. O pico do Everest se estabelece na fronteira entre o Tibete e o Nepal, marcando um ponto de encontro de culturas e geografias. Este colossal gigante natural é cercado por uma aura de mistérios e lendas, sendo palco de diversas histórias e fenômenos inexplicáveis que capturaram a imaginação do mundo. Hoje, vamos mergulhar em uma jornada fascinante, revelando 17 dos mais intrigantes e surpreendentes mistérios que cercam o Monte Everest. Prepare-se para ter sua mente desafiada e seu senso de aventura aguçado com estes enigmas inacreditáveis. Lição. 17º. O mistério de Mallory e Irvine. Você pode pensar que Sir Edmund Hillary foi o primeiro a alcançar o cume do Everest em 1953. Porém, existe uma teoria alternativa. George Mallory e Sandy Irvine, dois alpinistas ingleses, podem ter sido os primeiros em 1924. Observados apenas como pequenas manchas negras através de um telescópio, estavam a meros 30 metros do topo. Infelizmente, eles desapareceram e nunca foi confirmado se atingiram o cume ou não. Mallory, já familiarizado com o Everest, estava em sua terceira expedição à montanha. Ele fez parte da expedição britânica de reconhecimento em 1921, que mapeou a área ao redor da montanha. Ele foi o primeiro europeu a ver a encosta oeste e percebeu que cilindros de oxigênio eram essenciais para escalar em altitudes tão elevadas. Ele escolheu Irvine como seu parceiro, porque ele era bom no manuseio do equipamento de oxigênio. Eles partiram com 5 carregadores e um guia. O guia ficou para trás para fazer um levantamento da montanha, enquanto Mallory e Irvine seguiram adiante. Uma tempestade de neve atingiu e o guia gritou para eles voltarem, mas ele nunca mais os viu. No dia seguinte, ele encontrou o acampamento deles vazio. 2 sacos de dormir estavam arranjados em forma de T, mas não havia sinal dos alpinistas. O corpo de Mallory foi encontrado em 1999, mas isso não resolveu o mistério. Sua câmera, que poderia ter provado que eles alcançaram o cume, estava desaparecida, mas havia uma pista. Antes da subida, Mallory havia prometido à sua esposa, Ruth, que deixaria sua foto no cume. Ele guardava a foto no bolso interno, mas ela não estava com ele quando morreu. Será que Mallory e Irvine foram os primeiros a conquistar o Everest? Bom, eu acho que nunca saberemos. 16º. Montanha Assombrada. O Monte Everest não é apenas o pico mais alto do mundo, mas também o mais misterioso. Diversos montanhistas compartilharam experiências de fenômenos inexplicáveis e visões perturbadoras durante suas escaladas. Isso levanta a questão: será que o Everest abriga os espíritos perturbados daqueles que perderam suas vidas ali? Uma narrativa particularmente inquietante foi compartilhada por Pemba Dorje, um Sherpa que escalou o Everest em 2004. Ele descreveu ter testemunhado figuras sombrias que surgiam subitamente, estendendo suas mãos como se buscassem ajuda ou alimento. Ele acreditava que eram os fantasmas de alpinistas mortos, presos em um limbo entre a vida e a morte. Ele não foi o único a testemunhar tais coisas. Muitos outros relataram ouvir vozes, ver luzes ou sentir toques frios na montanha. Qual é a verdade por trás desses avistamentos assustadores? São apenas alucinações causadas pela falta de oxigênio e pelas condições extremas? Ou são evidências de algo sobrenatural espreitando no Everest? O que você acha? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. 15º. A Zona Sem Retorno. Uma das descobertas mais aterrorizantes no Monte Everest é a Zona Sem Retorno. Esta é uma região acima de 8.000 metros, onde o ar é tão rarefeito que mal consegue sustentar a vida. A maioria das fatalidades na montanha acontece aqui, pois os alpinistas lutam para respirar, mesmo com oxigênio extra. O clima também é brutal, muitas vezes obrigando-os a voltar atrás ou enfrentar a morte. É por isso que a Zona Sem Retorno também é conhecida como a Zona da Morte, um lugar onde apenas os mais corajosos ou imprudentes se atrevem a aventurar. 14º. Ataque dos Sherpas. Muitas pessoas que escalam o Everest esperam por uma experiência divina e até imaginam ver o céu do topo. Mas para John Griffiths, um alpinista britânico, e seus 2 amigos, a jornada se transformou em um pesadelo quando enfrentaram uma multidão de Sherpas enfurecidos que bloquearam seu caminho e ameaçaram suas vidas. Os Sherpas são um povo nativo do Nepal, que vive à sombra do Everest. Eles são conhecidos por suas habilidades e resistência em altitudes elevadas, mas também são protetores de sua terra e cultura. Griffiths e seus amigos tiveram uma discussão com alguns Sherpas que os acusaram de desrespeitar suas regras e tradições. Eles pensaram que era um mal-entendido menor, mas estavam enganados. Os Sherpas voltaram com vingança. Reuniram cerca de 100 homens, armados com pedras e paus.
Eles esconderam seus rostos com lenços e atacaram os alpinistas sem piedade. Griffiths e seus amigos tentaram dialogar com eles, mas foi inútil. Eles estavam em menor número e em desvantagem. Teriam sido mortos, não fosse a ajuda de alguns alpinistas corajosos do acampamento 2, que vieram em seu socorro. Uma delas era Melissa Arnott, uma americana que escalou o Everest 4 vezes. Ela conhecia bem os Sherpas e percebeu o perigo. Ela aconselhou Griffiths e seus amigos a deixar a montanha o mais rápido possível, antes que fosse tarde demais. Eles seguiram seu conselho e escaparam com vida, mas tiveram que abandonar seu sonho de alcançar o cume. Esta foi uma descoberta aterrorizante que eles nunca esqueceriam. 13º. Sons estranhos. O Monte Everest é cheio de histórias, mas uma das mais aterrorizantes é sobre os sons misteriosos que mantêm os alpinistas acordados. À noite, quando o sol se põe, a montanha se torna um pesadelo. Um barulho alto e horrível ecoa pelos vales, alcançando longas distâncias. Parece que a montanha está viva e irritada. Qual é a fonte desse som terrível? Dave Hahn, um alpinista veterano que alcançou o cume do Everest 15 vezes, foi o primeiro a relatar esse fenômeno. Ele disse que viu enormes pedaços de neve e gelo caindo dos picos, espatifando-se no chão. O som era tão insuportável que ele não conseguia dormir. Ele se perguntou o que estava causando esse caos. Cientistas finalmente encontraram a resposta. Eles dizem que o som do gelo é resultado da rápida mudança de temperatura no Himalaia. Quando o sol se põe, as geleiras ao redor do Everest começam a rachar e quebrar. O gelo cai de grandes alturas, criando um barulho ensurdecedor. Os pesquisadores dizem que isso é um sinal das mudanças climáticas e do derretimento das geleiras. Este é o som do gelo e é assustador. 12º. Pegadas de Yeti. Imagine escalar o Monte Everest, a montanha mais alta e perigosa do mundo. Enquanto busca um caminho para o cume, você vê algo estranho, uma pegada gigantesca na neve, diferente de qualquer animal, com dedos semelhantes aos humanos. Mas como uma pessoa poderia caminhar descalça no frio congelante? Isso foi o que aconteceu com o alpinista Eric Shipton em 1951. Ele encontrou pegadas incomuns de uma criatura gigante bípede e até mesmo alguns pelos por perto. Seria o lendário Yeti, uma besta mítica do Himalaia? Cientistas têm tentado responder essa pergunta há décadas, usando a mais recente tecnologia e análise de DNA. Mas os resultados têm sido inconclusivos e surpreendentes. O pelo que Shipton encontrou não correspondia a nenhum animal conhecido. Era uma espécie nova e única, nunca vista antes. Poderia isso ser a prova de que o Yeti existe? Ou é apenas um engano? Talvez nunca saibamos com certeza, a menos que encontremos mais evidências ou consigamos vislumbrar a criatura elusiva. Até lá, o mistério do Yeti permanece sem solução. 11º. O dia mais assustador. Jim Davidson, um alpinista e geólogo, enfrentou o dia mais aterrorizante de sua vida no Everest em 2015. Ele estava no acampamento 1, quando um terremoto massivo de magnitude 7.8 abalou a montanha. Foi o dia mais mortal na história do Everest, reivindicando 18 vidas na montanha e mais 9.000 no Nepal e em países vizinhos. Davidson sobreviveu ao terremoto, mas ficou preso por 11 dias, durante os quais ajudou outras vítimas. Apesar do trauma, Davidson, que tinha mais de 50 anos, não desistiu de seu sonho de alcançar o cume. Ele retornou ao Everest um ano depois, após treinar por até 12 horas por dia. Ele finalmente alcançou seu objetivo e ficou no ponto mais alto do mundo, o ponto mais alto da Terra. Ele enviou uma mensagem para sua esposa de lá, dizendo: "Estou no topo do mundo, o ponto mais alto da Terra." 10º. Vida selvagem. Quando você pensa no Everest, a vida selvagem pode não vir à mente, mas há uma revelação chocante. As condições extremas na montanha, o clima imprevisível e a alta altitude não parecem ideais para a vida, mas a vida selvagem prospera a 8.848 metros. O Everest é lar de aranhas saltadoras do Himalaia, criaturas resistentes que suportam as condições adversas. Em 1924, uma expedição britânica até descobriu espécimes únicos de gafanhotos exclusivos do Everest. Predadores maiores, como o evasivo leopardo das neves e o tahr do Himalaia, um mamífero com chifres adaptado para penhascos rochosos, perambulam pelas encostas. Ursos negros do Himalaia habitam as florestas na base, compartilhando espaço com o tahr. Surpreendentemente, o raro panda vermelho, semelhante a um binturong, reside em elevações mais baixas, evitando o pico da montanha. Essas criaturas, adaptadas aos desafios do Everest, desafiam as expectativas. 9º. Expedição russa.
Antes do mundo saber que Hillary e Tenzin haviam conquistado o Monte Everest, em 1953, uma expedição secreta soviética tentou alcançar o topo pelo norte em 1952. Eles tinham um plano audacioso de plantar estátuas de Lenin e Stalin no teto do mundo, mas eles nunca retornaram de seu acampamento final a 7.925 metros, e as autoridades soviéticas negaram que eles existiram. Apenas um artigo de Evgeny Gibenreiter no Alpine Journal em 1953 insinuou o destino deles. Por décadas, ninguém soube o que aconteceu com eles, até uma descoberta chocante em 2017. Uma equipe de resgate encontrou 4 corpos em uma barraca no quarto acampamento, enquanto procurava por um alpinista eslovaco que morreu de doença de altitude. Mas nenhuma das agências oficiais havia relatado alpinistas desaparecidos naquele ano. Quem eram esses 4 cadáveres e como chegaram lá? O Ministério do Turismo do Nepal alegou que eles eram de uma expedição do ano anterior, mas isso não explicava por que não foram relatados ou procurados. Alpinistas não desaparecem sem deixar rastros, e aqueles que não retornam são sempre lembrados ou investigados. Mas esses 4 permanecem anônimos e misteriosos, como muitos outros que pereceram na montanha mais alta e enigmática. 8º. Julius Sterck. Ele era conhecido como a Máquina Suíça, uma lenda no mundo do alpinismo. Julius Sterck tinha um sonho: escalar o Everest dos 2 lados de uma só vez, um feito nunca realizado antes. Ele havia conquistado muitos picos que outros não se atreviam, como o Tenkampot e o Annapurna. Ele estabeleceu recordes de velocidade e ganhou prêmios por sua habilidade e coragem. Sterck não era apenas rápido, mas também gracioso e ousado. Ele podia enfrentar as rotas mais difíceis com facilidade, ganhando o respeito e a admiração de seus colegas. Mas em abril de 2017, sua vida foi interrompida por um trágico acidente na parte ocidental da rota padrão para o cume do Everest, uma rota que ele já havia escalado antes. Para um alpinista de seu calibre, foi um cruel revés do destino. Ninguém sabe ao certo o que fez Sterck perder o equilíbrio e cair mais de 275 metros até a morte. Talvez tenha sido a neve derretida, o gelo escorregadio ou a falta de oxigênio. Talvez tenha sido apenas azar. Seus parceiros de escalada estavam muito longe para ver o que aconteceu e só puderam relatar a triste notícia. Foi uma das perdas mais dolorosas no Everest. 7º. Enorme quantidade de fezes. Você pode conhecer o Monte Everest por sua visão majestosa, mas sabia que ele também esconde um segredo sujo? A montanha está repleta de resíduos humanos, e isso está se tornando uma séria ameaça ao meio ambiente e à saúde dos alpinistas. Todos os anos, milhares de visitantes vão ao Everest, mas eles deixam para trás mais do que apenas suas pegadas. Eles também produzem impressionantes 5.443 quilos de fezes, que não têm para onde ir a não ser para baixo. O problema é que não há uma maneira adequada de descartar os resíduos na montanha. A maioria dos alpinistas não quer carregá-los de volta, e não há banheiros ou instalações de saneamento no caminho. Os resíduos acabam em fossas abertas, aterros ou lixões, contaminando as fontes de água e o solo. Muitas pessoas adoecem por beber a água poluída, mesmo antes de chegar ao acampamento base. Alguns moradores locais que hospedam os turistas nas aldeias mais baixas também sofrem com a falta de gerenciamento de resíduos. Eles não têm infraestrutura ou recursos para lidar com o influxo de pessoas e seus resíduos. A montanha está lentamente se transformando em um enorme lixão, arruinando a beleza natural e a biodiversidade da região. 6º. Vale do Arco-Íris. Você pode pensar que o Monte Everest é um lugar de neve e gelo puros, mas há um ponto onde está cheio de cores. Ele é chamado de Vale do Arco-Íris, mas não é um lugar feliz. É um lugar onde centenas de alpinistas morreram, e seus corpos permaneceram lá, congelados e preservados. As cores vêm de suas jaquetas, que se destacam contra o fundo branco. Eles são um lembrete sombrio dos perigos de escalar o Everest e das vidas que foram perdidas na busca pela glória. O Vale do Arco-Íris faz parte da Zona da Morte, onde o ar é rarefeito e o clima é severo. É um lugar onde você pode ver a beleza e o horror do Everest ao mesmo tempo. 5º. Fósseis marinhos. Em uma revelação surpreendente, a NASA confirmou a presença de fósseis marinhos no cume do Monte Everest. Esta descoberta inquietante deixou cientistas perplexos e preocupados. Alguns argumentam que esses achados validam a narrativa bíblica do dilúvio no livro de Gênesis, enquanto outros permanecem céticos. No entanto, a NASA insiste que esses fósseis marinhos apoiam a teoria científica das placas tectônicas. Essencialmente, o Everest já esteve submerso no oceano, e a formação da montanha é atribuída à movimentação das placas tectônicas ao longo de impressionantes 100 milhões de anos. Qual explicação você acredita?
O dilúvio da Bíblia ou as afirmações dos cientistas sobre a Mãe Natureza há milhões de anos atrás. Quarto, a história de Maurice Wilson. Maurice Wilson, um soldado, abraçou o poder da oração e do jejum, creditando-os pela cura de sua doença em 1932. Movido pela fé, ele planejou demonstrar suas convicções escalando o Everest em 1934, apesar de não ter experiência em montanhismo. Acreditando na assistência divina, Wilson subiu até quase 7.000 metros. No entanto, um enorme muro de gelo obstruiu seu caminho. Sherpas que o acompanhavam aconselharam a retirada, mas Wilson, ignorando seus apelos, escreveu em seu diário: "Este será um último esforço", e seguiu em frente. Tragicamente, ele nunca teve sucesso e morreu de exaustão em sua barraca alguns dias depois. Terceiro, o Anjo da Guarda. Em 1975, dois alpinistas britânicos, Dougal Haston e Doug Scott, alcançaram o topo do Everest, mais tarde demais. Eles tiveram que passar a noite na Zona da Morte, onde o ar é rarefeito e frio. Eles cavaram um buraco na neve e se enfiaram, esperando sobreviver. Eles não tinham oxigênio, comida e um aquecedor moribundo. Eles estavam condenados. Mas então, algo estranho aconteceu. Eles sentiram outra pessoa no buraco com eles, uma presença quente e amigável. Ela falou com eles, dando dicas e encorajamento para mantê-los vivos. Eles não estavam sozinhos. Eles não foram os primeiros a experimentar isso. Muitos outros alpinistas sentiram uma presença semelhante no Everest. Poderia ser um anjo da guarda que os ajudou em sua hora mais sombria? Quais são seus pensamentos? Segundo, o snowboarder desaparecido. Marco Cifredi, um habilidoso snowboarder, era um homem que desafiava as probabilidades. Em 2001, ele alcançou o que ninguém havia feito antes. Desceu o Everest de snowboard do topo até a base. Ele conquistou o Norton Couloir, uma encosta íngreme e perigosa, em 2 horas. Mas ele não estava satisfeito. Queria tentar o Hornbein Couloir, uma rota mais perigosa e inexplorada. No ano seguinte, ele ignorou os avisos dos Sherpas, que sentiram uma mudança no clima e seu cansaço. Ele partiu em seu snowboard e desapareceu no ar rarefeito. Nenhum vestígio dele ou de sua prancha foi encontrado. Os Sherpas se perguntavam se ele havia caído em uma fenda ou sido levado por uma avalanche. Seu mistério permanece sem solução. Primeiro, mais de 200 corpos mortos. O Monte Everest, embora tenha o pico mais alto do mundo, também permanece o mais mortal. Mais de 200 alpinistas pereceram em suas encostas e muitos deles ainda permanecem lá, congelados no tempo. Alguns estão escondidos da vista, mas outros são visíveis para quem se atreve a escalar a montanha. Um dos restos mortais mais conhecidos é o de Tsewang Paljor, ou Botas Verdes, como é conhecido pela cor de seus sapatos. Ele morreu em uma tempestade feroz em 1996, e seu corpo tem estado perto do cume desde então. Às vezes, a neve o cobre, mas outras vezes, ele está exposto aos elementos e aos olhos dos alpinistas. Eles têm que passar por cima de suas pernas para alcançar seu objetivo ou desistir de seu sonho. Os alpinistas, em grande parte, veem tais questões como trágicas, mas inevitáveis. Para o resto de nós, no entanto, a ideia de que um cadáver possa permanecer à vista por quase 20 anos pode parecer inacreditável. E isso me faz pensar: será que escalar o Monte Everest ao custo da própria vida realmente vale a pena? Qual é a sua opinião sobre o assunto? Deixe nos comentários e nos